Eu não sei te explicar por quê, mas uma coisa comum que as pessoas vêm me falar é como elas devem ter uma postura super profissional para encarar uma entrevista internacional. Vamos quebrar esse tabu agora? A primeira parte de uma entrevista internacional é o que eu chamo de bate-papo. Nesse momento, você precisa criar rapport com o recrutador. O que é criar rapport? É você criar uma conexão com aquela pessoa que tá te entrevistando. Essa primeira parte, que é o bate-papo, é o momento que você tem pra criar ali uma simpatia, uma conexão entre vocês. Isso é muito normal em entrevistas internacionais. Quanto mais latino for o país, mais fácil vai ser você criar conexão. Mas não é por isso que em países como da Escandinávia ou países como a Alemanha que você não tem que fazer esse processo de bate-papo. Muito provavelmente, o próprio recrutador vai iniciar esse processo de bate-papo e vai começar a te perguntar coisas clichês do Brasil, vai perguntar sobre samba, perguntar sobre futebol, perguntar sobre coisas corriqueiras e que sejam senso comum sobre a cultura do país. Pode ser que ele pergunte sobre política, pode ser que ele pergunte sobre economia. Então, você precisa estar bem preparado para esse momento. Talvez conseguir até arrancar algumas risadas desse recrutador no primeiro momento, mas sem forçação de barra. Esse primeiro momento do bate-papo é pra você criar rapport. Muita gente consegue vagas até quando consegue criar o tipo de conexão de saber interesses do próprio recrutador. Consegue criar conexões por experiências suas de vida, esportes que você pratica, relações que você tem humanas, interesses, hobbies, tudo isso você pode falar nessa parte de bate-papo. O seu objetivo sempre é criar rapport. Você pode, inclusive, dentro do seu currículo, criar pontos que sejam interessantes para que o recrutador puxe papo com você na entrevista. Eu tenho um aluno que fala que é irrefutável, ele coloca isso no currículo dele, que é irrefutável que Star Wars é melhor que Harry Potter. E ele conseguiu, inclusive, uma vaga por causa disso. Por quê? Porque você já começa a entrevista criando uma conexão. É muito importante prestar atenção que muita gente fala sobre nossa, mas eu vou me candidatar para BMW, para Mercedes, para Audi, enfim, para empresas muito grandes. Você tem que lembrar sempre que você não está se candidatando para uma empresa muito grande. Você está se candidatando para uma pessoa. Quem vai te contratar é uma pessoa. O processo de venda, ele é um processo de controle emocional. Você precisa criar conexão com aquela pessoa para que ela te veja mais empaticamente, que ela consiga ter uma visão sua, não só de profissional, mas também uma visão como pessoa, uma visão humana sobre você. Na verdade, por mais competência técnica que você tenha, e esse é um grande erro dos profissionais, achar que a vida é só feita de competências técnicas, e elas não se desenvolvem nas soft skills, que são as competências comportamentais. E aí, o que acontece com esses profissionais? Eles não conseguem se vender da melhor forma ao ponto de conseguir não só uma entrevista, mas de conseguir uma vaga em si. Bom, então se você consegue criar ali um rapport, você pode atrair o recrutador para ele falar sobre esse ponto com você. É importante que ele te veja não só como profissional, mas como colega de trabalho. Quando o recrutador está te entrevistando, ele também está pensando que ele vai ter que lidar com você naqueles momentos de trabalho. Então ele precisa pensar, putz, olha, lidar com essa pessoa que está sendo entrevistada é agradável, é bom. Pô, eu vou querer trabalhar com ele, eu vou querer trabalhar com ela, porque no final das contas, uma entrevista é sobre se aquele profissional gosta ou não de você. Por mais competências técnicas que você tenha, as competências comportamentais também pesam muito para que você consiga uma contratação.